Olá, bem-vindos de volta ao Quero Mais Saúde. Eu estou aqui conversando com a minha amiga Rosana Gomes, que é uma terapeuta maravilhosa aqui. A gente está falando sobre terapias integradas. A gente vai continuar o nosso papo aqui falando sobre florais de Bach. Como é que começou a sua história com os florais de Bach? Bom, os meus florais, os florais faz muito tempo, mas eu estava me especializando mais em outras áreas, né? Foi quando eu vi uma paciente, né, uma cliente, vamos dizer, uma cliente minha, e deu o insight de que ela precisava daquelas gotinhas que eu brinco que são mágicas, né? Uhum. Aí foi onde eu voltei a me especializar mais, voltar a estudar mais, fazer mais cursos e tal, e me aprofundar cada vez mais nos florais. E ela foi aquela coisa que eu vi assim rápido, né? Uhum. Que como é o tratamento dos florais. É porque a gente sabe que quando, o Dr. Bach fala isso, quanto mais a pessoa precisa, mais rápido é feito. Exatamente. Mais rápido você tem essa resposta do floral, né? Mas não tem gente que é resistente? Que toma a tarja preta e diz assim, né, mas o floral não vai me adiantar de nada, não adianta você me dar isso, ou não toma, né? Não, acontece muito assim, como a minha terapia são várias coisas, né? Então eles falam assim, mas o que acontece? Eu dou, né, a recomendação dos florais e junto com o tratamento. Só que eu sei até quanto tempo dura as gotinhas, né? Que eles têm que pingar e tudo mais. Então, quando chega, você fala assim, já terminou? É uma coisa muito prática de saber. Mas está na metade. Eu falei, então, você não está tomando. Então, eu vou explicando o que ela está perdendo. Porque até a próxima consulta já vai ter que ter terminado. Já ter terminado. Não, de preferência que não tenha terminado todo para ele não passar pelo desequilíbrio de ficar sem o floral. Exato. Mas aí o que acontece? Tem vezes que a pessoa deita e você vai conversando com ele pode falar assim, não, os florais, mas aí você conversando, depois você volta. Você fala, mas tal atitude sua mudou, não mudou? Agora você está assim mais tranquila, você conseguiu esquecer o passado, né? Você começa a dar aqueles ênfase no que você sabe que ela estava precisando com os florais. Porque no primeiro discurso ela não consegue certas coisas, não se desvencilha do passado, ou não consegue enfrentar alguém. Exatamente. Ou alguma coisa, e ela já tem um enfrentamento. Aí você vê que ela começou a ter uma mudança. Aí você vai dar um impulso e falar, peraí, observa o que você mesmo está falando. Então está tendo mudança, você está tendo força, está abrindo os seus campos, né? Aí a pessoa fala, mas é mesmo, eu não tinha percebido. Eles têm muito isso, então eles não percebem, você simplesmente dá o toque, aí sim depois eles vão. Eu tenho senhoras que elas estavam numa depressão de não sair da cama. Não querer se olhar no espelho, não querer nem ir ao mercado, né? E hoje eles já divulgaram bastante o meu trabalho, foi uma coisa fantástica. Como pessoas com dores demais, que operou a coluna, né? E não conseguia andar, aquilo tudo. Pessoas que vivem no passado. Né? Minha mãe, exatamente, minha mãe é tal, não sei o quê, mas poxa, isso foi em tantos anos, tal. E aí eles começam a tomar, e eles começam a tomar a decisão na vida deles. Eles começam a ver que o que é importante é viver o dia de hoje, né? Então o floral, eu falo assim, é uma essência de Deus mágica, porque ele vai trabalhando silenciosamente. Né? Então eu falo, olha, vive com um resquinho dentro da sua bolsa, que você quando tiver com aquela angústia, aquela coisa. Só que eu ensinei também, com todo respeito, que não pode ser uma coisa que chega na farmácia e você compra. Porque cada ser humano, ele é único. Então, por exemplo, eu estou com uma depressão e você está com uma depressão. Os motivos das nossas depressões são diferentes. Então, o que vão indicar para mim é diferente, os florais, do que para você. Porque a nossa vida é diferente. Precisa saber, assim, quais são os medos que te tomam. Tudo o histórico da tua vida, né? Então, eu falo assim, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu digo assim, o resto, sim, você pode comprar, porque é uma coisa de um pronto SOS, para dar aquela calma. Mas um tratamento, você tem que ter cautela, tem que saber o que fazer. E ele ajuda demais, demais, demais. Eu estava falando com você, até agora dá para a gente colocar circulação, eu estava falando dos cremes,
você faz a recomendação dos florais e a pessoa toma o floral e mais passa o creme, nossa, tem assim uma rapidez, sabe, de efeito, de facilidade que é magnífica. Na circulação. Na circulação, na parte estética. Mas como é que a gente percebe que está com má circulação? Inchaço. Dores nas pernas, na mão, que a gente no chama braço. de perna cansada, uma perna pesada. É, muito. A teu braço fica pesado também. Tem vezes que a gente aqui assim, nas costas, parece que a gente brinca muito assim, nossa, eu tô carregando um caminhão, não é? Não, isso aí a gente vai lá, vai relaxar e vai ativar. Então, esse composto, ele vai ajudar. Só que você tem que tomar as gotinhas junto, para ser mais rápido. Então, eu falo assim, é só você estudando e descobrindo. E você vai ver, eu falo assim, tem muitas pessoas que são agrimone, né? Que eles são resistentes. E eu gosto desse desafio. Então, por exemplo, se uma pessoa descobriu que ele está com câncer, certo? Vamos trabalhar com ele junto com os florais, para ele ter o quê? Força, ânimo, para que ele faça o tratamento dele e ele tenha um resultado positivo. Não é assim? O que até que ele acredite na cura, né? Exatamente. Então, porque acreditar na cura faz com que você não desista do tratamento também. Então, eu vesti essa camisa do Florais e vou ficar falando, porque nós somos várias pessoas que acreditam, estudou e passa. Mas o conhecimento é muito pouco da população. Ansiedade, né? Ansiedade e exagero faz mal. Vamos trabalhar. E uma coisa que faz muito, muito mal também é aquela coisa da solidão, né? Você aprender. Muitas pessoas que eu atendo moram sozinho. Hoje ele tem o prazer. Ele sabe que isso é um momento, ele não está só. É um ganho, né? Exatamente. Que o prazer, assim, a solidão não é só o estar só. Também é um ganho de se permitir só. Exato. E é prazeroso. Saber esperar, saber ter o momento da vida dele. É uma coisa que eu sempre falo, se amar incondicionalmente, porque a gente mesmo se policia. Então, os florais, ele vai dar tudo isso. São 38 essências. Olha, se a gente passar a observar cada uma, né, você já vai ver a sua mudança. É verdade. Não é verdade, Rê? Então as pessoas ficam assim, eu não consigo dormir se eu não tomar tal coisa. Eu não estou contra nada, mas eu falo assim, vamos para o natural, né? Vamos experimentar. E junto, olha, uma coisa que eu aprendi e nunca iria fazer. Se você medicou o meu cliente, eu nunca vou falar, para de tomar esse remédio. Eu vou falar assim, você continua, faz a terapia, o seu médico que vai ver que não há necessidade. Ele vai fazer os exames, vai ver que melhorou muito. Eu tenho pessoas que ele melhorou a colesterol, né? A glicose, melhorou muito, né? A ansiedade, ela traz muito a diabetes, né? Melhorou bastante também. Então eu falo assim, por que não a gente não começar a acreditar? Né? Vai para a internet, faz pesquisa lá, vê que a gente não está falando nenhuma coisa em vão, que a gente se dedica, que a gente quer o melhor para o próximo. E é nós mesmos. Eu sou uma que eu bebo. Tenho lá minhas gotinhas, né? Para quê? Para que eu tenha, mantendo o meu equilíbrio. Exatamente. Você tem que estar equilibrado para cuidar do outro. Exatamente, tudo. E eu falo assim, nós profissionais, a gente tem que estar o quê? Sabendo o que está falando. E para saber, você tem que passar. Não é assim? Então, não é uma teoria que eu estou trazendo, é uma prática. Os florais, ele ajuda. Então, essas terapias todas ajudam a você ter o equilíbrio. Você não tem equilíbrio, você se ama. Você se amando, você vai saber amar melhor as outras pessoas e entender a situação que você está passando. Né? Então, você vai eliminando cada dia mais. Então, lá vem os toques, né? Auricular ou na acupuntura, ou a sistêmica, que é quando você está com as dores muito fortes localizadas, que aqueles nódulos estão enormes. Aí você vem com os florais, que vai estudar a causa, por que você deixou seu corpo ficar daquela forma. Entende? Eu acho que tem uma coisa também que a pessoa tem medo, é de permanecer durante muito tempo no tratamento. Assim, eu já reparei que todas as pessoas perguntam, quanto tempo eu preciso de tratamento? Todo mundo pergunta isso? Será que 90 dias eu estou bem? Não é assim, não? Eu fecho o pacote, tá bom? Todo mundo quer uma resposta. Vai ser logo?
Porque mas isso já chama ansiedade. A ideia do ser natural já carrega o preconceito de que será absolutamente longo, porque você tem aquela homeopatia, memória antiga da homeopatia. Então a gente só fala assim, depende de você. Né? Essa coisa, aí ela já dá a resposta como que é ansiosa, né? Porque pra gente ter um problema interior, tem vezes que, se eu estiver errada, traz do ventre da mãe. A pessoa traz. Ele nem repara que ele está carregando aquilo desde que nasceu, cresceu, casou, é avó e ainda tem aquele trauma, né? Que não deixa ele ser feliz com a vida. Ele sempre está com algum problema. Então a gente vai dissolver isso. Né? Eu já tratei pessoas que assim, minha mãe gostava do meu irmão, não sei o quê, aconteceu isso comigo. Outra fez assim, eu fui estrupada tanto tempo. O negócio da preferência entre irmãos. Muito. E isso é uma coisa que vai magoando também. A pessoa traz isso. Ele vai trazendo para a maturidade e tudo mais. Só que aí é onde que eu te falo, ele não envelhece. Se desvencilha. Não. Só que o tratamento, ele vai fazer você cortar. Você aprender a se dar valor no hoje, certo? E se você está assim tão ainda massacrado, é porque você não perdoou. Aí isso faz mal também. Então, esse tratamento, ele vai fazer assim, eu brinco, é uma faxina. Joga cloro, entendeu? E deixa entrar coisas novas. Você não é a mesma pessoa. A família não é a mesma coisa. Cada dia, cada noite, a gente é uma Não, e assim criatura. como cada filho é um personagem de uma família, a impressão que me dá é que a mãe não é a mesma para todos eles. Elas dizem que são, mas não são. Mas porque assim, não são na fantasia deles. A maneira como trata, a maneira como se expressa, a maneira como lida. Rê, mas não é. Não é igual. Sabe por quê? Cada filho é diferente. É igual a nossa mãozinha. Vamos lá, eu gosto de tudo assim. Cada dedo não é diferente. Então, o seu tratamento não é que é melhor ou pior. Por exemplo, se uma pessoa ela é mais nervosa, você vai tratar de uma forma. Se outra pessoa ela é mais passiva, você vai tratar. É a pessoa que faz você tratar ela. É isso que eu falo. A gente tem que cuidar da gente, que aí você não vai ficar com esse questionamento. Né? Eu tenho 3 filhos totalmente diferentes. Como que eu posso falar com os 3 a mesma linguagem? Não é a mesma linguagem. É o mesmo amor, né? A afetividade, a dedicação. Mas tem filho que não gosta. Um exemplo bem banal. Você abraça, beija, a personalidade dele não gosta. Agora tem outro que adora deitar no seu colo, você fazer cafuné, não é assim? Que é mais chamegado. Então isso... lá, minha mãe faz carinho. Não, a pessoa quer. É que permite. Permite. Então, até isso a gente tem que... Com os florais, faz a abertura da pessoa ver, sabe? E não ficar criticando. Nem a ele se criticar. Se dá a oportunidade de mudar. Eu quero me mudar. Eu quero ter uma qualidade de vida. Eu quero me amar. A minha bandeira é assim, amar incondicionalmente. Olha no espelho, é igual. Eu não gosto do meu cabelo, eu não gosto do meu corpo. Opa, vamos mudar. Né? Olha, minha casa eu não gosto. Peraí, vai mudar devagarzinho. Agora não esperar alguém falar ou alguém fazer por si. É claro. Então os florais faz isso. Não, e amar é permanecer, né? E a permanência ela pode ser modificada. Né? Exatamente. Ela não precisa ser estática. Exato. Eu vou para o pequeno intervalo e volto já já com a minha amiga aqui. Um beijo. Até já.